Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico um pouquinho mais avançado, mas um tópico também que muitas pessoas pedem para ter mais vídeos no canal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a declinação. É um tópico super grande. Praticamente a língua polonesa toda é conectada com ele, então em praticamente todas as aulas no canal eu menciono que declinação existe, certo? E já tem no canal uma live salva sobre a declinação. Então hoje a gente não vai se focar no tópico em si. Hoje eu não vou explicar o que é a declinação, por que ela existe, o que exatamente ela faz com as palavras. Hoje a gente vai pegar uma palavra e vai ver o que a declinação faz com essa uma palavra. Por que a gente vai fazer isso? Porque acredito que assim você vai conseguir entender o que é declinação melhor, ok? A gente vai pegar uma palavra que declina também em português, não da mesma forma e não nesse nível, mas declina também. E uma palavra que tem formas muito diferentes da forma principal dela. Já você vai ver isso. Na verdade, talvez você já viu no título do vídeo ou no documento ali para baixar, no bônus. Enfim, hoje a gente vai se focar na palavra eu. A gente vai ver como é a palavra eu em polonês, como que ela declina em polonês e em português um pouquinho também. Então a gente vai ver as formas da palavra, a gente vai passar pelos casos da declinação, de declinação em polonês, e vai ver como essa palavra se comporta. É assim que a gente fala em polonês. A gente vai ver então as formas da palavra, como ela fica nas frases. Vamos ver muitos exemplos de frases com a palavra eu em polonês, eu, e as formas da palavra eu em português também, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Independendo se você gostar desta aula, deixe um feedback para mim nos comentários, fale para mim se você quer ver outras palavras, a declinação de outras palavras em polonês também, outros pronomes pessoais talvez, acho que essa seria uma boa base, um bom começo, porque os pronomes pessoais declinam em português também. Ou você já sabe, ou já imagina, ou vai ver na aula como que é. Mas é mais ou menos isso. Então, é isso de introdução. O documento que a gente vai utilizar hoje fica disponível como bônus para você baixar, clicando no link no vídeo, no link na descrição do vídeo. E não é no link do vídeo, né? No link na descrição do vídeo. E as anotações vão ficar disponíveis também para você na descrição do vídeo. Então, deixa eu só mudar aqui para a tela do computador, para você poder ver aqui a minha tela, ok? Acho que agora já consegue. Aqui é o documento que a gente vai utilizar e aqui algumas anotações adicionais que eu vou fazer. Vão ficar, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula. O tópico da aula hoje é em português, porque a aula em si vai ser... Acho que vai ser um desafio, então eu já não coloquei aqui o título difícil em polonês, o título é fácil. Vamos passar para a nossa aula para ver. Como vai ser esta aula? A gente vai passar caso por caso com esta palavra, tá? Vamos ter uma tabelinha. Primeira coluna é o caso de declinação. Então, ainda a minha dica. Caso você não saiba, neste momento específico, nada sobre a declinação, ou saiba muito pouco, vai lá e procure a aula sobre declinação no canal do Brasulaca e assista primeiro aquela aula. Sem ela, eu acho que vai ser meio difícil você entender esta aula, porque eu não vou explicar aquilo que eu expliquei lá. Lá eu passei uma aula inteira falando sobre a declinação, por que ela existe, o que ela faz com as palavras, etc. Pode ser que você já saiba também o que é isso de outros professores, de aulas de polonês, etc. Aí tudo bem. Mas se você estiver ainda no comecinho da sua aventura com polonês, antes de assistir esta aula aqui,
pula para aquela, ok? Na verdade, não pula para esta. Primeiro assista aquela lá e depois volte para esta aqui, para ter uma ordem na sua cabeça sobre a declinação. Senão pode ficar um pouquinho desorganizado. As informações assim vão só entrar na sua cabeça sem uma ordem. Então, primeiro aquela aula, depois esta aqui. Combinado? Mas eu sei que tem muitas pessoas aprendendo com a gente que já sabem um pouquinho sobre a declinação e gostariam de saber mais, porque vocês pediram muitas vezes. Então, por isso eu decidi fazer esta aula de qualquer jeito. Não, então, para as pessoas que estão bem no comecinho. Estão para as pessoas, uma aula para as pessoas um pouquinho mais avançadas, ok? Acho que você vai sentir, ou já está sentindo se é o seu nível ou não, ou vai sentir durante a aula. Ela vai ficar disponível no canal, então se você pensar, eu acho que ainda não é para mim, tá tudo bem, vai lá, assista uma aula mais sobre o vocabulário, não sobre a gramática. A gramática é depois, tá? Primeiro o vocabulário, as aulas legais e tal. Esta é legal também, mas ela é legal só quando você entende sobre o que eu tô falando. Por isso, só se você quiser deixar para depois, não tem problema. Pode ir aprender outras coisas com outras aulas do canal do Brasulaca. E você volta para esta aula daqui 2, 3, 5 meses, um ano. Esta aula provavelmente ainda vai estar aqui, então fique tranquilo, fique tranquilo. E então, voltando aqui para a explicação da forma da nossa aula, a gente tem o caso da declinação, que tem 7 casos de declinação em polonês, né? É o nominativo, depois temos o quê? Genitivo, depois temos dativo, mianownik. Mianownik é o nominativo. Depois temos o genitivo, que em polonês é dopełniacz, né? Mianownik, dopełniacz. Depois celownik, que é dativo. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. Biernik em português é acusativo. Biernik é acusativo. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik. Narzędnik, eu tenho aqui, tô olhando. Narzędnik é instrumental, mesmo que em português esses nomes fazem mais sentido do que em polonês. Acho que falei sobre isso naquela outra aula. Depois temos miejscownik, que é locativo, aí é um nome parecido em português e em polonês. E ainda no final temos o vocativo, que em polonês é wołacz. Então, mianownik, mianownik nominativo, mas em polonês é mianownik, então temos Depois, dopełniacz, que é genitivo, temos de dopełniacz em polonês. Depois, celownik é dativo, mas em polonês é celownik, então temos C, né? Depois temos biernik, que é acusativo em português, biernik em polonês, então temos B. Narzędnik é instrumental, né? Miejscownik, sim. Narzędnik é instrumental, também é parecido ao nome. Se a gente pegar a tradução, narzędnik é instrumental. Miejscownik é o locativo, que é parecido ao nome em polonês e em português. Se a gente pegar a tradução, miejscownik, MS para não. Algumas pessoas colocam MSC, tá? Miejscownik, para não confundir com M, que é mianownik, nominativo. E ainda no final temos wołacz, que é vocativo. De novo, eu não vou nem escrever os nomes desses casos aqui na descrição, tá? Nas anotações. Por quê? Porque muita coisa é explicar o que é exatamente este caso, o que é aquele caso, como que a gente sabe se é este caso ou um outro. Sobre isso eu falei naquela outra aula. Hoje a gente vai focar mesmo nas formas da palavra eu e nos exemplos, tá? Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre os casos, ver os nomes, ver as perguntas que esses casos respondem, aí tem que ir para aquela outra aula, ok? Beleza, então vamos lá. Mianownik. Mianownik é o nominativo. A forma do mianownik em polonês é ja. Mianownik é aquele caso principal, que sempre quando eu anoto aqui as palavras durante a aula, eu anoto em nominativo, então em mianownik, tá? Então, mianownik é ja, que significa
eu. Aí, esse é o caso principal, como eu falei. Então, por exemplo, quando você for construir uma frase simples em polonês, por exemplo, temos aqui, né? Ja mam 10 lat. Eu tenho 10 anos. Ou ja jestem z Polski. Eu sou da Polônia. Ou ja eu fui hoje no supermercado. Tudo isso eu faço, eu vou, eu sou, eu tenho. Todos esses eus vão ser os nominativos. Então, vai ser ja em polonês. Muitas vezes a gente nem usa, né? Da mesma forma que em português a gente pode pular eu e falar só tenho 10 anos, em polonês também. Mam 10 lat, tá tudo certo. Mas se você quiser colocar eu, esta é a forma correta. Ja, tá? É o nominativo. Então, agora, analisando a frase. Ja mam 10 lat. Eu tenho 10 anos. Ja significa eu. Mam significa tenho. Os exemplos que a gente tem aqui de frases vai analisar bem, tá? Já tá avisando. 10 significa 10. 10 significa 10. E lat significa anos. Mas a forma principal da palavra anos é lata. Só que vira lat por causa da declinação, tá? Então, já você vai ver o que pode virar, o que pode se tornar a palavra ja em polonês. Por enquanto, temos aqui este exemplo. Ja, eu mam, tenho 10 lat, anos. Ja mam 10 lat, eu tenho 10 anos. E o segundo exemplo que eu coloquei aqui é este. To ja to zrobiłem. Fui eu quem fez isso, tá? To ja é como se fosse isso é eu, isso fui eu, porque to em polonês significa isso, às vezes podemos traduzir como é, às vezes como isso é ou isso foi também poderia ser, tá? Mas to ja é como se fosse to ja é como se fosse sou eu, ou fui eu, que, ou quem, tá? E depois temos to zrobiłem, fez isso. To, como eu tinha falado, é isso, então por isso temos duas vezes to, uma vez com o sentido de isso mesmo, e outra vez com o sentido de tipo, fui eu que, isso fui eu que, é que isso em português fica só uma vez, né? Mas em polonês é tipo isso, to ja, fui eu quem, fui eu que. E zrobiłem significa, não significa fez, significa fiz. E é eu fiz, né? E é uma forma masculina. Então, a forma de dizer a frase é um pouco diferente em polonês e em português. Em português a gente fala, fui eu quem fez. Em polonês a gente fala, isso fui eu que fiz isso. Ok? É mais ou menos assim que a gente fala. É diferente? Mas o que eu quero dizer aqui, que se você quiser falar tipo, isso fui eu, isso sou eu, isso eu, no geral, eu, essa forma principal, é ja. Essa é a mensagem principal. To é isso fui eu, neste caso, fui eu que, né? To ja. To isso e zrobiłem, fiz, eu fiz. E forma masculina porque os homens falariam assim, as mulheres falariam zrobiłam. Então, se fosse eu falando essa frase, eu falaria to ja to zrobiłam. Mas aqui temos zrobiłem, é a forma masculina, por isso temos um M aqui. Ok, então, to ja to zrobiłem. Fui eu quem fez isso, é o segundo exemplo. Ok, então a gente já passou por este caso principal, que é o nominativo, né? Vamos passar para o segundo caso, que é dopełniacz. Dopełniacz é genitivo em português. E em polonês é dopełniacz, por isso temos de.
E aqui, a forma da palavra, essa forma aqui é a forma da palavra, tá? Da palavra eu. Olha que muda muito. De ja virou mnie. Não tem nada a ver uma palavra com a outra, certo? Não tem nenhuma letrinha a ver. Então, é um dos motivos por quais eu decidi fazer esta aula, porque a palavra ja muda muito. Tipo, tem palavras, por exemplo, computer, que não mudam tanto assim. Você vendo na frase a forma computera ou computerem, você consegue entender que mesmo sendo escrito assim ou assim, o sentido é o mesmo, né? Que, tipo, vem da palavra computer, computeral, computerem ou computerov, fica parecido. Porém, com os pronomes pessoais é mais difícil. Eles mudam muito. Por exemplo, já vira mulher. Então, agora você já sabe, né? Mas o que é interessante é que aqui você vai ver como a gente tem declinação em português também. Porque em português, nem sempre eu vai ser eu. Às vezes vai ser me, às vezes vai ser mim, né? Por exemplo, temos aqui a frase: Mnie nikt nie pyta o opinię. E em português, ninguém me pergunta sobre a opinião. Aqui não temos ninguém eu pergunta, temos ninguém me pergunta. Então o que aconteceu? Aconteceu a declinação. A palavra eu virou me. E a mesma coisa aconteceu em polonês. A palavra ja virou mnie. Olha que eu e me é muito diferente também. Tudo bem, temos uma letrinha a ver em português. Mas se você ver a outra frase, ten prezent jest ode mnie dla mnie. Em português fica esse presente é de mim para mim. Aí já eu virou mim. Também eu e mim não tem nada a ver, nenhuma letrinha é igual, né? Então, é isso daqui que eu acho muito legal nesta aula, que você pode ver que no caso dos pronomes pessoais aqui, temos a declinação tanto em polonês quanto em português. Então, talvez por isso, esse é o segundo motivo de eu fazer esta aula, talvez por isso seja mais fácil você entender um pouquinho melhor a declinação com esta aula aqui. Então, mnie pode virar eu, às vezes, aqui não temos exemplo nenhum, mas dependendo do contexto, pode ser que seria traduzido como eu, ok? Pode ser traduzido como me, como mim, normalmente quando é de mim, ou às vezes para mim, tá? Então, é isso para facilitar um pouquinho a sua vida. E vamos analisar estas frases que a gente tem aqui de exemplo. Mnie nikt nie pyta o opinię. Ninguém me pergunta sobre a opinião. Mnie significa me. Nikt. Tá, podemos anotar, né? Mnie, me. Nikt, ninguém. Nikt significa ninguém. Nie pyta. Nie pyta é não pergunta, porque é assim que a gente fala em polonês. Ninguém não me pergunta. Nie, não pyta. Significa pergunta, mas não é a pergunta. É pergunta do verbo perguntar. O significa sobre. O, sobre. E opinião significa opinião. A palavra é muito parecida. E a forma principal é opinião. Opinião virou opinião por causa da declinação, mas aqui é super parecido, né? Você consegue bater o olho só e já ver que opinião e opinião é a mesma palavra, só que declinada. Às vezes, claro, você pode ficar com dúvida, será que é a mesma palavra mesmo? Ou talvez seja a forma no plural.
Às vezes pode ser que sim, que a palavra, tipo, muito parecida é simplesmente uma palavra muito parecida, ou que a palavra muito parecida é a forma no plural. Às vezes é assim, mas muitas vezes são uma palavra declinada, tá? E com o tempo, com a sua experiência, com o aprendizado, você vai conseguir distinguir essas coisas. Você vai saber se uma palavra é parecida ou é a mesma. Você vai saber se é a forma plural ou simplesmente a declinação, ou vai, pelo menos, sentir mais firmeza nisso, tá? Ok, vamos lá. De novo, mnie significa me, nikt significa ninguém, nie pyta, como eu tinha falado, é não pergunta, porque é assim que a gente fala em polonês, é dupla negação, assim a gente chama, dupla negação, porque temos ninguém e ainda não pergunta, né? Ninguém me não pergunta, ninguém não me pergunta. O sobre opinie, a opinião. I a frase toda? Mnie nikt nie pyta o opinię. Mnie nikt nie pyta o opinię. Ninguém me pergunta sobre a opinião. I a segunda frase, o segundo exemplo. Ten prezent jest ode mnie dla mnie. Esse presente é de mim para mim. Então temos ten, significa esse, aqui. Present, presente, uma palavra super parecida. Então, olha, nem todas as palavras são difíceis em polonês, né? Já temos opinia, que é opinião, present, que é presente, fica fácil. Jest significa é. Jest, é. Ode mnie, de mim. Esse ode significa de. Às vezes fica só od, na maioria dos casos. Mas aqui, por exemplo, seria super ruim falar od mnie. Od mnie. Fica muito junto, ruim de pronunciar. Por isso, od virá ode, às vezes. É muito raro, mas às vezes é assim. Por exemplo, aqui, ode mnie, de mim. Então, od ou ode significa de. E mnie, mim. Então, vou colocar aqui. Que mnie pode ser me ou mim. Ou às vezes eu, né? Como você tem aqui na tabelinha. E depois temos ainda dla mnie, para mim. Então, esse dla é para e esse dla aqui não entra, tá? Não entra na forma, mas eu coloquei aqui dla, no caso para, entre parênteses, no caso para alguém, para mim, para você, etc. Para ser mais fácil para você, tá? Então, para mim, quando é para mim, normalmente vai ser dla mnie em polonês. Então, dla é para alguém, não é para algum lugar, é para alguém. E mnie, mim. Então, de novo, ten, esse, present, presente, jest, é, ode, de, mnie, mim, dla. Para mnie, mim, de novo. I a frase toda, ten prezent jest ode mnie, dla mnie. Ten prezent jest ode mnie, dla mnie. Esse presente é de mim, para mim. I a próxima frase aqui. Mianownik, dopełniacz, celownik. Na verdade, não só a frase, mas o caso, né? É celownik. Celownik é o dativo. Mnie ou mi. Então, normalmente é me ou a mim. De novo, às vezes é para mim, mas para mim ou a mim. Já você vai ver. Eu não coloquei aqui para mim, justamente por causa disso aqui, para você não confundir. Quando é um presente para mim, em polonês a gente tem dla, que é para, e mnie, que é mim. Agora, quando podemos falar tipo a mim, no sentido de a mim, você pode dizer, aí fica mnie, é um outro caso de declinação, e não tem dla. A gente não fala dla mnie możesz powiedzieć, tipo a mim, para mim, você pode dizer. Não, é só mnie możesz powiedzieć. A mim, você pode dizer. E este mnie já significa a mim, tá? Não temos, tipo, a mnie.
a mim. Não, é só mnie, a mim, já significa isso. Depois temos możesz, que significa você pode. Możesz, você pode. I powiedzieć significa dizer. Powiedzieć é dizer. Marta, e quando que eu vou saber se eu uso mnie ou mi? Primeira coisa, muitos poloneses não sabem. Inclusive, eu acho que na minha família seriam poucas pessoas que iam saber que neste caso aqui a gente usa mnie e não mi. A forma mais usada deste caso acho que é mi e não mnie. Porém, por exemplo, no começo, quando temos o começo da frase, a forma correta é mnie. Então, se a gente, só porque a gente tem esse a mim no começo da frase e não no meio, a gente tem que usar mnie e não mi. Ah, mas é super importante, se eu falar mi, ninguém vai entender? As pessoas vão entender, sim. Você pode, tipo, pode não falar isso para um professor de polonês para os poloneses, ok? Na escola, isso não. Mas no uso cotidiano, a gente fala assim, a gente fala mi, możesz powiedzieć, ok? Então, a gente, esse dativo é mais essa forma mi mesmo, em polonês, tá? Então, mi, możesz powiedzieć, é a forma que usaria provavelmente a maioria dos poloneses, tá? Pode fazer, vamos fazer um teste. Não vamos fazer, tipo, você vai fazer um teste. Pega duas frases, mnie możesz powiedzieć e mi możesz powiedzieć. Então, no lugar do mnie, coloca mi. É principalmente para as pessoas que moram na Polônia ou para as pessoas que têm contato com os poloneses. Pega duas frases, mnie możesz powiedzieć e mi możesz powiedzieć. Mostra para os poloneses que você conhece ou for encontrado na rua, dependendo da coragem e de onde você mora. Pega essas duas frases, então, mnie możesz powiedzieć e mi możesz powiedzieć, e fale para ele escolher a forma certa e fala para ele te falar, porque esta é a forma certa e não a outra. Não deixe procurar no celular, porque se você deixar, já era, né? É só colocar ali, aí a pessoa já sabe por quê. É super rápido de achar. Mas, assim, de cabeça, quantas pessoas que vão responder certo? Eu quero saber o resultado. Se você fizer esse teste, pelo menos com uma pessoa da Polônia, se você for casado com um polonês ou uma polonesa, faça esse teste, eu quero saber. Você vai responder certo ou não, se responda certo ou não. A forma correta está aqui, tá? Está aqui na tabela, está aqui a forma errada, mas ninguém se preocupa com isso na Polônia. Mnie, a mim, está aqui, e mi também é a mim, só que essa coisa, como é no começo da frase, mnie é a forma correta. Se você quiser falar, por exemplo, você pode me dizer, você pode, de novo também em português não seria você pode a mim dizer, então fica estranho. Tá, de qualquer forma, se a gente colocar esse mnie no meio, já a forma correta seria mi. Tipo, możesz mi powiedzieć, em polonês está certo. Ó, temos aqui, możesz mi opowiedzieć, né? Poderia ser também możesz mi powiedzieć. Esse mnie já vira mi só por estar dentro da frase. Mas aqui, como está no começo, é mnie. Tá, mas é uma curiosidade, na verdade, não precisa se preocupar com isso, porque, como eu falei, a maioria dos poloneses, eu acho, não sabe a diferença ou fala errado. Até eu falo errado, assim, no dia a dia. Eu não me preocupo muito com isso, né? Mas na escrita já tem que... já é bom falar, escrever certo. Tá bom, então, mnie możesz powiedzieć, a mim você pode dizer, e na outra frase temos, możesz mi opowiedzieć wszystko, você pode me contar tudo. Możesz, você pode, de novo, mi significa me, aqui, temos aqui, mi, é me, ou a mim, também podemos falar que é a mim, tá? Opowiedzieć é contar, mas se a gente quiser colocar aqui o mesmo verbo que aqui, powiedzieć, tipo dizer, tá tudo bem, não tem problema, em polonês não muda a frase. Então, opowiedzieć é contar. E wszystko
significa tudo. Wszystko, tudo. Então, de novo, możesz, você pode, me opowiedzieć, contar wszystko, tudo. Możesz mi opowiedzieć wszystko. Możesz mi opowiedzieć wszystko. Você pode me contar tudo. Ok. Vamos para a próxima frase. Isso é um comentário. Às vezes pode ser que também, dentro do contexto, esse мне ou me, a gente ia traduzir como eu, tá? Pode acontecer. Eu não analisei todos os casos possíveis, porque não é possível fazer. Talvez seria possível até, mas teria que passar muito tempo. Então, eu coloquei aqui aqueles mais usados, mais comuns, ok? Essas traduções, tipo de mim, para mim, a mim, me, tá? Só para você ter uma ideia. Mas pode ser que aqui seria bom colocar eu, por exemplo. Depende. Eu pensei naqueles exemplos mais cotidianos e coloquei aqui essas traduções que eu acho que são mais relevantes. Mas qualquer coisa, eu não estou falando que nunca vai ser eu aqui, porque depende, né? Ok, passamos para o próximo caso, o próximo exemplo. Biernik. Biernik é acusativo. Biernik, por isso temos B. Mnie. Biernik é mnie. Me ou de mim. Por exemplo, słyszysz mnie? Você está me ouvindo? Słyszysz significa você está ouvindo. Olha, em polonês temos só uma palavra, mesmo que difícil, mas só uma. E em português temos 3. Você está ouvindo. E mnie significa me aqui, né? Słyszysz mnie? Você está me ouvindo? Widzisz mnie seria você está me vendo, ok? Então, isso é mnie. Porque esse caso se chama acusativo em português. Porque quando a gente acusa alguém, tipo, eles estão me acusando, seria eles estão me acusando, e seria esse caso, tá? E antes já, falando disso também, celownik em português se chama dativo. Por quê? Porque se você quer dar um abraço a alguém, dativo, dar um abraço, dar um presente a alguém, sem usar essa palavra dla, a gente dá a alguém e é isso. Por exemplo, dá a mim, me dá isso, me fala, tipo, dar alguma coisa para alguém, por isso é dativo em português, tá? Antes, dopełniacz, genitivo. Por quê? Porque se você falar de quem, você é filho de quem, aí seria que seria o meu filho, né? Mas de quem? Dele? Ou tipo, de mim. De mim a gente não fala. Ele é o filho dele. Esse dele seria genitivo. Então, veio da genealogia, da genética. Pelo menos assim que eu tô entendendo e acho que é assim que faz sentido. Mianownik, por que nominativo? Porque assim a gente chama as coisas, né? De dar os nomes ao caso principal. Então, como eu tinha falado, em português esses nomes fazem muito sentido, acho que às vezes até mais do que em polonês. Então, mianownik é nominativo por causa dos nomes. Dopełniacz, genitivo, por causa da genética, né? Quem é filho de quem, etc. O que veio de quem. Celownik, dativo, porque falamos a alguém. Biernik, acusativo, porque quando a gente acusa, a gente usa este caso aqui. Mas não é só quando a gente acusa. Quando a gente pergunta, você está me ouvindo, também usamos este caso, tá? Então, por isso não é tão simples. Quando a gente acusa é este, pronto. Não. Ele se liga a alguns verbos, mas esta é a explicação, só para você entender melhor também. Então, słyszysz mnie, você está me ouvindo? Olha, tô falando demais até nesta aula aqui, hein?
Então, słyszysz, você está ouvindo mnie, me? Słyszysz mnie, você está me ouvindo? E o segundo exemplo aqui é on mnie lubi, ele gosta de mim. On significa ele. Mnie aqui é de mim. E lubi significa gosta. Então, on, ele, mnie, de mim, lubi, gosta. On mnie lubi, ele gosta de mim. Neste caso, a gente também usa biernik, então usa o acusativo. E passando para o próximo caso. Olha, eu vou conseguir ou não vou conseguir acabar esta aula? Com vontade de tossir agora? Ok. O próximo é narzędnik, não é N de nominativo, tá? É de narzędnik, é instrumental. É com quem, ou é tipo com quem, ou com o que a gente, por exemplo, faz alguma coisa. Então, eu vou para o cinema com ele. A gente usaria este caso, mas se você quiser falar, por exemplo, eu escrevo com uma caneta, seria este caso também. Então, essa caneta é um instrumento, né? Que a gente usa, uma ferramenta. Um instrumento no sentido de ser uma ferramenta. Por isso é instrumental. E em polonês também aqui faz sentido, narzędnik, é de narzędnik, é ferramenta. Então, é isso. Ok, e aqui temos os exemplos. Ze mną é comigo, ou às vezes por mim, mas sim, depende do caso. Por exemplo, chcesz iść ze mną do kina? Você quer ir comigo ao cinema? Chcesz significa você quer, aqui. Depois temos aqui iść, que significa ir. Ze mną significa comigo. Em polonês são duas palavras, né? Ze mną, tipo com, mas a gente não fala com eu, a gente fala comigo. Então, de novo, temos uma declinação em português também. Do kina, para o cinema, ao cinema. Do é para algum lugar. E kina vem da palavra kino, que significa cinema. Kino virou kina por causa da declinação, né? Ok, então, chcesz, você quer, iść, ir, ze mną, comigo, do kina, ao cinema. Chcesz iść ze mną do kina? Você quer ir comigo ao cinema? Chcesz iść ze mną do kina? E a próxima frase, o próximo exemplo. Oni się mną nie interesują. Eles não se interessam por mim. Oni significa eles. Się, aqui, interesują, significa se interessa, mas se się é se e interesują, interessa. Się. Mną, neste caso é por mim, então olha que aqui não temos ze, mną, às vezes temos ze mną, tipo comigo, mas aqui temos só mną, por mim. E quando eu tinha falado sobre o exemplo da caneta, era um pouquinho para ligar com isso, porque quando a gente fala que vai com alguém para algum lugar, a gente fala ir z ou ze e falar com quem, tá? Z ou ze, é tipo com. Mas quando a gente fala que a gente usa alguma coisa para fazer algo, tipo escreva com a caneta, a gente não usa aquele z ou ze, a gente só declina. Então, só a palavra caneta aqui do długopis. Se a gente quiser falar escrevo com uma caneta, a gente falaria piszę długopisem. Piszę significa eu escrevo. Długopisem com a caneta. Então, em polonês não temos a palavra com.
só por declinação, só com a declinação, que a gente fala que esse é o sentido da frase, que a gente usa a caneta para escrever. Então, a caneta é uma ferramenta, é um instrumento, ok? Nesse sentido. Por isso, a gente escreve com a caneta. Em português é com a caneta, em polonês, długopis vira długopisem, tá? Então, às vezes temos esse z ou z, que significa com, mas é normalmente quando a gente está falando que a gente vai se encontrar com alguém. Tipo, ele vai se encontrar comigo. Seria, ele vai se encontrar ze mną. Mas quando temos aqui, tipo, oni się mną nie interesują, já é diferente, já não temos ze. Em polonês e em português, neste caso também fica diferente, fica por mim. Mas é só para visualizar. Eu espero que com esses exemplos fique mais fácil e não mais difícil. Caso ficou mais difícil, desculpa. Tem que ir se acostumando e ler muito em polonês, ouvir, aí vai se acostumar mais, vai chegar um momento que você vai entender, ok? Então, voltando aqui para a frase, não era por mim, neste caso, tá? Nie significa não, como a gente já tinha visto lá em cima, interesują, interessam. Então, de novo, oni, eles, się, se, mną, por mim, neste caso, nie, não, interesują, interessam. Oni się mną nie interesują. Oni się mną nie interesują. Eles não se interessam por mim. Ok, então a gente veio narzędnik instrumental. Miejscownik. Locativo é de locação no sentido de um lugar, e em polonês também é sobre um lugar. Por quê? Deixa eu pensar. Porque se a gente quiser, por exemplo... Tá. Vamos analisar talvez este caso e depois eu vou só anotar aqui para comentar sobre o nome do caso, para não complicar por enquanto. Miejscownik. Por exemplo, aqui seria o mnie, tipo sobre mim ou de mim, mas de mim no sentido de sobre mim, de novo, tá? Então, mnie é mim aqui. Por exemplo, on pisze książkę o mnie. Ele está escrevendo um livro sobre mim. On significa ele. Não lembro se a gente já anotou ou não. Pisze significa está. Está escrevendo. Książkę vem da palavra książka. Mudou para książkę por quê? Por causa da declinação. Książka é livro. O, sobre, o mnie, sobre mim. Então, mnie é tipo mim, de novo. Então, de novo, on, ele, pisze, está escrevendo książkę, livro, o mnie, sobre mim. On pisze książkę o mnie. Ele está escrevendo livro sobre mim. Ok, esse foi o primeiro exemplo. O segundo, nie zapomnij o mnie. Não se esqueça de mim. Então, de mim, mas é tipo sobre mim também. É como se fosse não esqueça sobre mim, tá? Não se esqueça de mim. Então, por isso eu falei que é de no sentido de sobre. Tipo, não é um presente de mim. Aí não é este caso aqui. Mesmo que a forma seja igual, no caso desta palavra, não é igual ao caso da declinação, de declinação. Mas esse de mim é nesse contexto de sobre mim, tipo, nie zapomnij o mnie, não se esqueça de mim. Eles estão falando de mim, tipo, eles estão falando sobre mim, né? Então, é nesse sentido. E aqui temos na frase nie, não, zapomnij. Zapomnij, esqueça ou se esqueça. Aqui. Zapomnij, esqueça. Se esqueça. E o mnie, de mim, de mim ou sobre mim. Ok, então, nie, não zapomnij, esqueça, se esqueça, o mnie, de mim. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie, não se esqueça de mim. Ok, então, esses dois exemplos, porque temos uma pessoa, mas era para eu falar sobre porquê miejscownik, tipo, de lugar, locativo. Porque se a gente quiser falar onde a gente está, por exemplo, no parque, a gente usa este caso também, este caso de declinação.
só um parque, seria park. Mas se a gente quiser falar no parque, seria parku. E esse parku é miejscownik, este é caso de declinação. Se a gente quiser falar tipo em mim, na minha cabeça, não sei, na minha cabeça alguma coisa está acontecendo, ou algo mudou em mim, também seria em mim, we mnie, e esse we mnie é esse caso de declinação, é miejscownik. Por isso, tipo, a gente está falando sobre um lugar, no parque, em mim. Então, por isso, este caso se chama locativo, ou miejscownik, de miejsce, então de lugar, em polonês, tá? We mnie. Ok. Então, é isso sobre a explicação. Temos mais um caso que é vocativo, que a gente usa quando a gente está chamando algo ou alguém. Por exemplo, se você quiser chamar eu em polonês, mas não chamar eu no sentido de falar o eu, porque se você quiser falar o eu, então o vocativo, wołacz, da palavra eu, ja, fica igual. O ja, a gente coloca aqui o, como se fosse em português, né? Ô Cris, ô Marta. No wołacz a gente normalmente coloca para não confundir, por exemplo, com nominativo. Mas, então, no caso dos pronomes pessoais, fica igual. Por isso não tem graça, por isso eu coloquei cinza aqui. Mas se você quiser, por exemplo, chamar eu, me chamar, seria, ao invés de Marta, ficaria Marto. Então, o nominativo do meu nome é Marta. O vocativo é Marto. Eu tô falando sobre isso por quê? Porque por muito tempo na escola, quando eu estava aprendendo declinação, eu pensava que esse vocativo sempre ficava igual a nominativo. Nesse primeiro caso. Só depois de muito tempo eu fui entender como que funcionava. Que esse marto, que é a forma certa, quando você quiser falar comigo, a forma certa em polonês seria me chamar Marto, tipo, ô Marta. Em polonês seria Marto ou o Marto, tá? Esse é vocativo. Não é só com os nomes, tá? Se você quiser falar ô mamãe, ou se você quiser escrever uma carta, querida Marta ou querida mamãe, nananana, esse querida mamãe fica no vocativo também. Mas como não é o caso para a palavra eu, tipo, neste caso fica igual, não vamos parar nisso. É só para você saber, ter essa consciência. Ok? Então, assim a gente chegou até o final da aula. Eu espero que tenha passado rápido, ou pelo menos que você tenha gostado da aula. Não sei, eu acho que esta aula foi meio difícil, mas quero saber a sua opinião também. Deixe nos comentários, conta pra mim. Você pode me contar tudo, mas me powiedzieć wszystko. Pode dizer tudo sobre esta aula, tá? Gostou, não gostou? Estava muito difícil, estava muito fácil? Entendeu, não entendeu? Entendeu mais ou menos? Fala pra mim. Se estiver com alguma dúvida, fala a dúvida também, para eu poder te ajudar, para eu poder explicar melhor. E caso você tenha gostado, deixe um like. Se você não estiver inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês em polonês. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Então, dziękuję bardzo i pa, pa!